O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: pede a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós já tantas vezes ouvimos a leitura, a proclamação deste episódio. É interessante notar várias coisas. Primeiro, o grande valor que o evangelista São Marcos dá ao episódio. Nós sabemos que o Evangelho de São Marcos é o mais curto de todos os 4 evangelhos. Ele só tem 16 capítulos, porque quer ser um catecismo, quer ser um livro de iniciação aos catecúmenos da comunidade primitiva. E por isso uma súmula, um resumo, o essencial. Em outros episódios da vida de Jesus, ele é curto, breve, e nesse ele se delongou, assim como sabemos também na paixão do Senhor. Por que São Marcos se delonga ao narrar com pormenores o martírio de São João Batista e a paixão do Senhor? Exatamente para mostrar ao discípulo de Jesus Cristo um testemunho, um exemplo daquilo que pode acontecer na vida dele. Todo discípulo deve, em algum momento da sua história, dar testemunho de Cristo. Senão, que discípulo é esse? No caso, João Batista dá testemunho da verdade de Deus, a tal ponto que, então, nem a própria vida ele mesmo se apega a ela.
Tem várias coisas interessantes nesse episódio. Por exemplo, Herodes gosta de João, mas ele não consegue passar disso. Ou seja, mesmo a sua simpatia pelo Batista não foi o suficiente para que ele se convertesse, para que ele aderisse a Deus, para que o coração dele se transformasse. Continuava um homem egoísta, um homem cioso do seu poder, continuava a ser, sem dúvida, um homem luxurioso, tanto que ele se perturba todo, fica doido quando vê a menina dançando e faz-lhe aquela promessa. E certamente já devia estar bêbado, porque fez uma promessa que nenhuma pessoa em sã consciência faz. Eu te darei tudo, até se for a metade do meu reino. Nós nunca devemos decidir as coisas em momentos extremos, nem no excesso de alegria, nem no excesso de raiva, nem no excesso da bebida. Por quê? Porque depois nós vamos lamentar. Puxa, se eu estivesse em sã consciência, eu não teria feito aquilo. E repito, não é só sob o efeito do álcool, sob o efeito do ódio, mas também sob o efeito da alegria. Nós temos que estar num equilíbrio, numa normalidade, para então tomar decisões. Porque também pode ser que numa euforia de alegria a gente prometa mundos e fundos e depois não possa cumprir. Pois bem, então Herodes não consegue aderir a Deus, o coração dele não faz aquele passo seguinte, que é o da conversão, que é o do poder reconhecer-se: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, apesar das minhas fraquezas, eu quero contar com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito, para que Ele então me fortaleça. Ele não foi capaz disso. E olhem, meus irmãos e irmãs, vocês que estão aqui no santuário, me vendo e ouvindo pessoalmente, você que está acompanhando a Santa Missa, eu quero dizer o seguinte: muitas vezes nós nos comportamos assim. A gente diz que ama Deus, a gente gosta do Evangelho, a gente defende o bem, a gente gosta do que é a verdade, mas não fazemos nada. Ou seja, fica somente no sentimento, que é o início, não é tudo. Assim como, por exemplo, num retiro, assim como numa jornada de espiritualidade, assim como em alguma situação de forte apelo espiritual, a gente pode se comover, pode chorar, pode chegar à consciência da verdade, mas só aquilo ali não basta. Aquilo foi só um início, como dizem os jovens, foi só o chute inicial da bola. É preciso agora levar adiante a caminhada de conversão. É preciso perseverar. Jesus mesmo diz: é pela perseverança que alcançareis a salvação. É preciso depois enfrentar o cotidiano das situações que se repetem, que exigem de nós. Muitas vezes a gente até mesmo gosta da igreja, ama Jesus, mas não consegue fazer isso aparecer em nossa vida. E a nossa vida, por isso, não se converte. E o pior de tudo é que as pessoas, veem e sabem e nos julgam. E o apóstolo São Paulo diz que é por isso que Deus é maldito, ou seja, as pessoas maldizem a Deus. É por isso que vocês não prezam o nome de Deus, porque dão um mau testemunho.
que as pessoas têm olhos e então veem como a nossa vida não bate, não corresponde com aquilo que a gente gosta ou diz gostar. Pois é, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. E chegou então a ocasião em que ele exatamente concretizou isso, ou seja, não foi capaz de dizer, não, ele é um homem santo, ele é um homem verdadeiro, vou defendê-lo, ninguém vai fazer mal a ele, eu posso até não prestar, mas ele é um santo. E todo canalha admira uma pessoa correta, pode ser o mais canalha, mas ele tira o chapéu para uma pessoa íntegra, para uma pessoa honesta. Mas Herodes não foi capaz disso, meus irmãos e irmãs. Uma outra ideia para nós meditarmos, para nós nos confirmarmos na nossa caminhada de fé e de conversão. Qual é esta outra ideia? Um homem que defende a justiça, um homem forte. João Batista foi aquele que recebeu o elogio da boca do próprio Jesus. Nenhum homem é maior do que ele, dentre os nascidos de mulher. Ninguém maior que João o Batista. Pois bem, esse homem grandioso, que fim levou? Costumamos dizer que ele acabou sendo, olhem só, um motivo de aposta numa festa de bêbados. Isso faz com que então nós entendamos que toda pessoa que luta pela justiça, ela pode ser menosprezada. Ela é menosprezada. Muitas delas são até mortas. Aqui mesmo na Amazônia, a irmã Dorothy Stan e tantas outras pessoas que lutavam pela reforma agrária, pela justiça no campo, que lutavam pela defesa dos camponeses, foram mortos. E vocês sabem o que disseram depois que descarregaram a arma contra a irmã Dorothy? Demos 8 tiros na velha. Essa expressão mostra muito bem, pois, o desdém do mal com relação àqueles que defendem a justiça e a paz. Pois é, nos passos de João Batista. Dizia que o evangelista São Marcos descreve com pormenores o martírio de João e a paixão de Jesus, quase perguntando àqueles que estão sendo iniciados na fé: vocês estão afim? Vocês sabem o que é que lhes espera? Vocês sabem o que é que faz aquele que defende a verdade? Quase perguntando assim aos iniciantes no caminho de Jesus. Meus irmãos e irmãs, nós queremos nos confirmar na nossa caminhada de fé, lutando pela justiça. Eu fico pensando que muitas vezes, a maioria das vezes, não temos que dar esses grandes testemunhos assim, clamorosos, grandiosos, como o de João Batista, como o da irmã Dorothy. Muitas vezes é no cotidiano da casa, nas intrigas das famílias, dos lugares de trabalho, até mesmo, quem sabe, nos grupos da igreja, da caminhada de fé. São criaturas humanas. Muitas vezes nós temos que estar atentos para então não deixar que estas coisas perturbem a nossa caminhada, não nos esquecendo, como Jesus diz, bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles herdarão a terra. Vamos fazer um instante de silêncio. Pode ser que a gente se veja dentro desta palavra, seja porque nós defendamos a justiça, seja porque nós precisamos nos converter e nos tornarmos assim,
defensores da justiça, da paz, do bem. Um instante de silêncio.